Olá, estamos de volta, Pastor Darley Frost trazendo hoje Mateus capítulo 7, versículo de número 7 a seguir. Capítulo 7 de Mateus é um dos capítulos mais extraordinários do Novo Testamento, porque nele é desvendado um segredo. O próprio Filho de Deus, ele diz a respeito do pedir, do buscar e do bater. Peça, busque, bata na porta, que ela vai se abrir. Em primeiro lugar, vamos analisar uma coisa. O texto bíblico. O que diz aqui Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7, redobre a sua atenção agora. Você pode conferir na sua Bíblia. Olha o que diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, observa, olha agora, dará bens aos que lhe pedirem. Gente, primeiro, quem está falando estas coisas é o Filho de Deus. Você sabia que existe anjos, arcanjos, querubins, serafins? Estas criaturas, nenhuma delas tem maior intimidade com Deus, o Pai, o Eterno, o Criador, do que o próprio Filho. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que quem está dizendo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, é alguém que conhece pessoalmente e com grande intimidade o Pai, gente. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele diz assim na sua palavra: peçam para Deus, porque ele vai dar. Busquem a Deus, porque vocês vão encontrar. Batam na porta dos céus, porque ela vai se abrir. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate se abre. Gente, ele tem intimidade com o Pai. Ele sabe o que está dizendo. Isto aqui é uma verdade linda. E sabe o que é que diz aqui em Mateus capítulo 7, versículo de número 11? A parte B, olha, dará bens aos que lhe pedirem. E o que são bens? Fazenda, casas, chácaras, carros. Bens são coisas materiais, concorda? O próprio Cristo Jesus está dizendo: peçam coisas materiais para Deus, porque Ele tem para dar. Peçam coisas deste mundo, porque Deus tem para vocês. Afinal, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Em outras palavras, Ele é riquíssimo. Pense em Jesus como o herdeiro, e ele está dizendo: gente, não é só para mim, não é tudo meu. Deus tem infinitamente mais. E ele pode dar a você, mas você precisa pedir. Você precisa buscar. Você precisa bater na porta. Porque se você bater, essa porta vai se abrir. Isto é forte. Isto é poderoso. Se você buscar, você vai encontrar.
E se você pedir, você vai receber. E ele vai e faz a seguinte comparação. Qual é o homem, por mais mal que seja, se o filho pedir um pão, ele chega com uma pedra e diz, come? Não. Pedir um peixe, ele chega com uma serpente? Também não. Então, ele, o Pai, tem bens para nós. Nós só precisamos pedir. Agora, tem uma coisa muito interessante. Você precisa priorizar as coisas. Eu sei que tem muita gente que pensa, não, mas Deus, o negócio de Deus é só espiritualmente. O que Deus tem para mim é depois que eu morrer, é no céu. Não, Deus... Você conhece a história de Abraão? Sabia que Abraão era um homem muito próspero, muito rico? Conhece a história de Isaac? Sabia que Isaac, o filho de Abraão, também tinha uma grande herança, era muito próspero, muito rico? Conhece a história de Jacó? Sabia que Jacó também era muito rico? Muito rico em gado, prata, ouro e muita gente ao seu serviço? Quando ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, ele está falando da bondade de Deus. Tem gente que pensa assim, não pastor, mas eu sou pecador demais, Deus não vai dar nada para mim não, Deus nem quer conversa comigo. É engano seu. Prioriza. Prioridade. Você sabia que em Mateus, que é o capítulo anterior, e o versículo de número 33, olha o que diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Olha que lindo, olha que interessante isso aqui. Prioridade. Se você não se sente apto para pedir, se você não se sente apto para buscar, se você não se sente apto para incomodar a Deus, bater na porta, então busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e os bens serão acrescentados quando você pedir, quando você buscar, quando você bater. Bate, essa porta vai se abrir. Busque, você vai encontrar. Peça, porém com fé. Há um momento aqui na carta de Tiago em que ele diz o seguinte: peça com fé, não peça duvidando não. Porque a Bíblia diz em Hebreus, diz o seguinte, Hebreus capítulo 11, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creiam que Deus existe, Ele é real, e que é galardoador daqueles que o buscam. Olha que lindo! Você sabia que galardoar, galardão e outras palavras parecidas com esta quer dizer o seguinte: a palavra galardão quer dizer um presente estimado, um presente com alto valor, uma recompensa caríssima, algo grandiosíssimo, algo que está acima do ouro, acima da prata, é um galardão, é uma recompensa. Então busque a Deus, bate na porta, peça com fé, creia que Deus não só quer abençoar você, como Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar os seus amigos. Deus quer abençoar a todos nós. Agora nós precisamos nos posicionar. Às vezes a gente fica tímido, às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente fica ali no canto, retraído,